Então, agora que aprendi a usar a luz do flash, também o posso usar com os meus filhos que nunca conseguem estar parados. Sim, pode ser uma maneira de fotografá-los, até porque se pedires a uma criança para ficar quieta, vais perder a espontaneidade das suas expressões. E por isso o flash também é muito útil quando é preciso separar temas em rápido movimento, sendo assim necessário utilizar tempos rápidos. É aqui que te vai ajudar a luz do flash. Mas é preciso ter atenção nestes casos para o tempo de sincronização do O que flash. é que pode acontecer? Quer dizer, o chamado X-Sync, todos os flashes permitem emitir o raio de luz e eliminar plenamente o fotograma só até um certo tempo de disparo. Hum, Com tempos demasiado breves, arriscas-te a ficar com fotografias parcialmente expostas. hum. Uma vez que nos tempos curtos as cortinas do obturador nunca chegam a abrir completamente, corres o risco que o clarão dispare quando apenas uma parte do fotograma está exposto e, portanto, ficarás com uma fotografia em que metade está corretamente exposta e a outra fica completamente negra. Assim, o flash nunca é utilizado com tempos demasiado breves, mas sim com tempos mais longos. Então, o flash pode ser utilizado mesmo com uma exposição longa. Sim, claro, também pode ser utilizado com tempos muito longos, apenas com a técnica do slow sync, ou seja, sincronizando o tempo do flash com uma exposição muito longa. Isso permite bloquear o movimento do tema e ter uma imagem nítida e, em seguida, através de uma longa exposição em que o obturador continua aberto, captar a luz ambiente e também o rastro deixado pelos temas em movimento. Porém, em alguns casos é mais útil utilizar a função disponível na segunda cortina para tornar o efeito mais natural. Segunda cortina. Vê bem, praticamente o flash pode ser sincronizado no início ou no final da exposição, ou quando se abre o obturador ou quando está para fechar numa longa exposição. Com certos tipos de temas, especialmente temas em movimento, é útil a sua sincronização à segunda cortina, ou seja, quando a exposição está quase no fim. Vou dar-te um exemplo. Sim. Pensa no teu filho, por exemplo, uma criança a correr. Se o fotografares sincronizando o flash à primeira cortina, logo que primas o botão, inicia-se a emissão do raio de luz, que vai dar uma imagem clara do teu filho, e uma longa exposição vai dar origem a um rastro do movimento. Mas a imagem final está nítida e esse rastro fica na frente e pouco natural, não representando perfeitamente o movimento. Mas se fizeres a sincronização à segunda cortina, no princípio a exposição irá permitir-te representar este rastro corretamente e o clarão do flash só vai disparar no final da exposição, bloqueando no final do rastro, ficando muito mais natural e respeitando a direção do movimento. Lindo, quero experimentar. Sim, sim, experimenta. Sobretudo, como te estava a dizer, com temas deste tipo ajudam a uma representação mais natural. No entanto, Anthony, fotografar crianças não significa só tentar roubar imagens nos seus momentos de brincadeira ou pará-los em movimentos rápidos e velozes, mas também captar as expressões mais naturais dos seus rostos, especialmente em situações de espontaneidade. Vê bem, as crianças são um tema especial e muitas vezes ficam intimidadas e impacientes à frente da objetiva. Por isso é preciso pô-las à vontade, talvez sugerindo a fotografia como um jogo. Mostrar a câmara, se tiveres uma reflex digital, podes mostrar logo após o disparo como é que ficaram as fotos. Então elas vão se comportar com mais naturalidade e certamente as suas imagens vão ficar, digamos, mais espontâneas e representando melhor as suas emoções. No entanto, partindo do enquadramento, tentar evitar esmagá-los contra o chão, enquadrando-os de cima. Quando possível, baixa-te até à sua altura para dar a proporção adequada entre o objeto e o fundo. O principal é a interação com eles. Tal como esta coisa aqui. Sim, bem, isso foi uma brincadeira do início da lição. De qualquer modo, propõe a foto como um jogo utilizando coisas deste tipo. Está bem. Mas também depende muito da idade. Repara, dos 0 aos 3 meses as crianças não interagem muito com o mundo que as rodeia. Então, nesse caso, deve-se fotografá-las ainda nos braços da mãe, usando uma luz natural que te dê a sensação de suavidade. Mas quando crescem, dos 3 aos 9 meses, começam então a ter expressões, a transmitir as suas emoções através do rosto e a terem também movimentos mais rápidos. Nessa altura, tenta aproveitar esses olhares, chamando a atenção deles com um enquadramento e focagem já definidos, atraindo a sua atenção para captar o seu olhar. Mas quando ficam maiores, quando crescem e começam a andar, é só segui-los nas suas explorações e improvisar os melhores momentos para fotografá-los. Eu tenho precisamente um com 3 e outro com 5 anos.
Sim, exato. Então, quando começarem a crescer, especialmente o mais velho, talvez possas começar a tentar fazer um retrato um pouco mais com pose, onde o tema é colocado em pose e assume uma expressão ainda mais natural. Nesse caso, porém, usa talvez uma teleobjetiva média, uma 50 mm, 50 a 90 mm, que permite manter a distância correta do tema e representá-lo com as proporções corretas. Hum. É importante, neste caso, limitar mesmo ao mínimo a profundidade de campo, focando sempre os olhos de modo a tornar mais incisivo o olhar e suavizar os tons da pele e do rosto. Como sempre, deste muitos bons conselhos que vou começar já a aplicar. Tivesse eu recebido estes conselhos antes, tenho um monte de fotografias em casa que não valem nada. Olha, Anthony, levaste muito tempo para decidir fazer um curso de fotografia a Vale sério. mais tarde do que nunca. E sublinho, a sério. Certo. Hoje aprofundamos os aspectos técnicos relativos à luz do flash, especialmente a forma de controlar a sua direção, intensidade, o contraste e a cor. Vimos os diferentes tipos de flash, depois falámos da sincronização de tempo, sincronização à primeira e à segunda cortina, a modalidade de slow sync, portanto com tempos longos, e a utilização de servocélulas para fotografar com flash à distância. Em resumo, tens todos os elementos para tentar fazer novas Só fotografias. mais uma coisa. Podes-me emprestar aquela. Ah, claro. Obrigado. Deus.